Deixa eu dar uma boa noite. Bom, boa noite, igreja. Boa noite a você que irá nos acompanhar através do YouTube. Deus em Cristo possa continuar nos abençoando. Que você continue a refletir. E uma das palavras que a Dina disse, que a gente precisa colocar no nosso coração é continuar. Continuar orando pelo pastor, continuar se dedicando a fazer tudo isso aqui acontecer. Porque a gente sabe que o pastor ele nos guia, mas a obra é de todos nós. Amém? Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. Nós não vamos ler todos, mas que você possa deixar esse versículo gravado na sua Bíblia. Irmãos, eu não vou ler os versículos, mas essa parábola, Jesus diz sobre um homem que tinha 2 filhos. Um determinado dia, um desses filhos chegou para ele e disse: Pai, eu quero que o Senhor me dê a minha herança. Hoje eu quero tomar posse da minha herança. E aí o pai chega para o filho e diz: tudo bem. Ele vai, reparte toda a sua propriedade e pega, divide pelos seus 2 filhos e dá metade que equivale à herança daquele filho. E a palavra diz que um tempo depois de receber essa herança, esse filho pega tudo o que ele recebeu e sai pelo mundo afora com tudo aquilo para viver a vida dele. E a palavra de Deus diz que durante todo durante tudo que ele viveu distante da presença do Pai, ele foi perdendo. Chegou um momento em que ele não tinha mais nada do que ele recebeu. Chegou um momento em que ele já estava passando necessidade, estava dependendo dos outros. E aí um dia ele chega para um dos senhores, um dos cidadãos da cidade onde ele estava, e pede um emprego. E aquele homem coloca ele lá no campo para cuidar dos porcos. Só que a fome era tanta, a necessidade era tanta, que chegou um momento em que ele desejava comer a comida dos porcos. Ou seja, um filho que recebeu metade de tudo o que o pai tinha, se perdeu tudo o que ele recebeu, e naquele momento desejava comer a comida dos porcos. Irmão, vocês imaginam comer a comida do porco? Aquele homem estava naquele momento querendo aquilo. E a palavra também diz que ele chega e caiu em si. Ele diz: meu Deus, meu pai tem vários empregados e ele dá o melhor, e aqueles empregados comem do melhor. E ele diz: eu vou voltar. E ele vai, se tinha alguma coisa ele pegou e partiu. Chegou diante da presença do pai, e o pai com extrema alegria o recebeu, fez ali, matou um novilho, como a palavra diz, e fez um grande banquete, uma grande festa em comemoração à volta daquele filho. Essa parábola muito conhecida, parábola do filho pródigo, e nós precisamos nos colocar dentro dessa palavra. Jesus nos deu uma grande herança. Jesus nos deu uma grande responsabilidade. Que herança é essa? A herança é essa: o Evangelho de Deus. Jesus, quando ressuscita e sobe aos céus, ele nos deixa o Espírito Santo, mas ele nos deixa grandes experiências que ele viveu neste mundo.
E a nossa responsabilidade, qual seria? Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, Jesus diz para os discípulos: agora vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Jesus nos dá uma convicção, uma certeza. Ele diz para os discípulos: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Nós, assim como o filho pródigo, recebemos essa grande herança. O filho pródigo recebeu uma herança em bens materiais, metade da propriedade do seu pai. A Bíblia não exemplifica o que seria, mas ele recebe metade de tudo que o seu pai trabalhou a vida inteira para conquistar. E Jesus, Deus, nos dá um bem espiritual, uma palavra viva e eficaz. Todos os dias da sua vida, você abrir essa palavra, ela vai ser viva para aquilo que você está vivendo. E apesar de diferentes, as duas heranças têm uma semelhança. Ela pode ser tanto aproveitada, como pode ser rejeitada ou desperdiçada, como foi o caso do filho pródigo. Nós podemos tanto pegar esse evangelho e aproveitar ele das melhores maneiras possíveis, como também podemos pegar ele e fazer como o filho pródigo, desperdiçar. Muitas pessoas têm feito com o evangelho isso. Todos os ensinamentos que nós temos aqui, muitas pessoas têm pegado e um ditado muito popular: entrado no ouvido e saído do mundo. Irmãos, o evangelho para nós não pode ser dessa forma. Nós não podemos pegar tudo que Deus nos ensinou e tudo que Ele viveu e simplesmente deixar guardado. Essa Bíblia aqui é minha. Eu ganhei do pastor Leomar. E eu tenho muito carinho por ela. Muito. Mas um dia, as letras dela já não estarão mais legíveis. Um dia ela pode se desgastar, as traças deste mundo um dia podem simplesmente estragar, ou eu posso um dia deixar ela cair, que isso não aconteça, e ela molhe e estrague. Porém, o que está escrito aqui dentro, o que Deus nos ensina, isso nunca vai se perder, isso nunca vai estragar. E Jesus nos ensina que essa palavra que está escrita aqui precisa estar aqui, porque se ela adentrar o nosso coração, ela nunca estará perdida. Se essa palavra adentrar o nosso coração, pode ter a certeza, meu irmão, que você vai viver o Evangelho de Deus da melhor maneira possível todos os dias, porque Jesus nos ensina. Jesus deixou a Bíblia para nos guiar, e se nós nos guiarmos por ela, nós nunca vamos perecer, nós nunca vamos nos desviar do caminho. Se eu fizer isso, pegar essas palavras e colocar dentro do meu coração, aí de fato a minha herança estará sendo aproveitada da melhor maneira possível. Porque do que adianta eu conhecer do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse inteiro, se eu não pratico essa palavra? Do que adianta eu ler todos os dias a Bíblia se essa palavra não atingir o meu coração? Essa palavra de Deus não pode ser em vão, não pode ser uma palavra vazia. Pelo contrário, ao ler um versículo que seja, você peça a orientação de Deus e ele tem uma plena convicção de que Ele vai encher o seu coração dessa palavra. Irmãos, façam um teste. Peguem Lucas 15 hoje e reflita como nós estamos refletindo aqui, um tema diferente. Agora pega essa palavra amanhã, Deus vai te dar uma reflexão diferente. Pega essa palavra terça-feira e Deus vai te dar outra reflexão diferente, porque a palavra dele, como eu disse no início, é viva. E se todos os dias você pegar ela e dizer: Deus, eu quero que essa palavra atinja a minha realidade, irmão, a palavra de Deus vai de encontro àquilo que você está vivendo. Deus vai fazer com que de alguma forma a sua história seja parecida com a história do filho pródigo, para que você entenda que aquilo que aconteceu há anos e anos atrás é real na sua vida, e é algo que o filho pródigo aprendeu há anos e anos atrás, que você precisa aprender hoje.
E se em algum momento você pegou o Evangelho de Deus e abandonou, não tem problema. Assim como o pai daquele filho estava de braços abertos a recebê-lo, Jesus está nessa noite de braços abertos a receber você. Assim como um dia aquele menino saiu e com pensamentos jovens pegou tudo que tinha e caiu no mundo, em algum momento pode ser que você tenha feito isso. Pode ser que em algum momento da minha vida eu tenha feito isso, mas Jesus sempre está de braços abertos a nos receber. Irmãos, o mais impactante nessa história é justamente o fato de o pai não questionar o quanto o filho perdeu. A história não diz que aquele pai chegou para o filho e disse: não, mas espera aí, cadê aquilo que eu te dei? Mas espera aí, você perdeu tudo? Por que você está todo imundo? Por que você está sujo? O que aconteceu? Não. A palavra diz que aquele filho estava à porta, estava ali próximo à propriedade do seu pai, e o pai só de vê-lo disse: meu Deus, ele está de volta. E se alegrou e pegou aquilo que ele tinha de melhor e fez um grande banquete para o seu filho. É da mesma forma que Jesus nos recebe quando nós colocamos no nosso coração: eu quero viver algo novo com o Senhor. Eu quero viver algo que eu nunca vivi antes. E eu quero agora retornar para onde eu nunca devia ter saído. O que importava para aquele homem não era o que o filho dele estava trazendo de volta. Era o fato do filho dele estar de volta. Jesus não está interessado, Deus não está interessado naquilo que você está trazendo de volta, se um dia você foi, ou o que você está trazendo se é a primeira vez que você está aqui. Jesus está interessado no fato de que você está aqui. Jesus está interessado naquilo que há de melhor, que é a nossa vida. Jesus não está interessado em bens materiais. Jesus não está interessado se você tem grandes dons e talentos que você colocou e aprendeu para colocar diante da presença dele. Venha do jeito que você está, seja com muitos dons, seja com poucos, seja com um dom. Porque aqui dentro, Ele vai te preparar para você viver algo sobrenatural. Ele vai te receber da maneira que você está, para que você viva algo sobrenatural todos os dias. Irmãos, Jesus sempre nos impressiona pelo fato de que nós podemos pecar quantas e quantas vezes for. Mas se nós chegarmos diante dele, diante de Deus e dizer: Senhor, me arrependo, eu sou arrependido. E se de fato o seu coração estiver arrependido, Ele vai te receber de braços abertos, vai dizer: meu filho, eu te recebo de volta. E tudo aquilo que você fez, esqueça, porque eu a partir de agora também esqueci. Eu tenho certeza de que aquele pai, o desejo dele era dar a herança de novo, era fazer, trabalhar para que aquele filho um dia tivesse a herança de novo. Irmãos, quando Deus te recebe de volta, Ele te dá novamente o direito de exercer a herança e a responsabilidade que Ele deu a você quando você saiu. Se um dia você recebeu o Evangelho e a missão de propagar esse Evangelho e não o fez, se Deus está te recebendo de volta, meu irmão, Ele está te dando essa responsabilidade novamente. Ele está te dando esse Evangelho maravilhoso novamente para que você viva ele na maior intensidade possível. Agora, o que você precisa fazer para isso acontecer é o que nós cantamos no Ministério de Louvor. Eu aproveitei que hoje eu estaria no louvor e estaria na mensagem e trouxe louvores que diriam profundamente acerca da mensagem também. Você precisa dizer para o Senhor nessa noite, assim como nós cantamos, que você quer voltar para casa. Diz para o Senhor: Jesus, onde eu estiver, eu quero que o Senhor me leve de volta para casa. Eu quero que o Senhor me leve de volta para a tua presença, porque de lá eu nunca poderia sair. Que nessa noite você diga para o Senhor: Jesus, eu quero estar de volta à inocência. Eu quero voltar à inocência, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar àquilo que eu vivia quando eu te conheci. Você também precisa entender que não importa a maneira que você está,
Eu vejo muitas pessoas dizerem: eu não me torno um seguidor de Cristo porque eu quero primeiro consertar a minha vida, porque eu quero primeiro largar os meus erros. Irmãos, isso é algo que eu vivo na minha família, de dizer: vamos viver o Evangelho, esse mesmo Evangelho que eu tenho vivido, vamos viver. E aí você ouve da pessoa: mas primeiro eu quero consertar, para eu não viver de qualquer maneira o Evangelho. Primeiro eu vou mudar a minha vida, vou mudar primeiro a minha história, depois eu vou totalmente consertado para viver com o Senhor. Só que a proposta do Evangelho não é essa. A proposta do Evangelho é você vir como o filho pródigo veio, sujo, imundo, com fome, necessitado. Porque aí, quando você chegar diante da presença do Senhor, Jesus vai te alimentar, Jesus vai mudar as suas vestes, Jesus vai mudar o rumo da sua história. E aí você vai ver que, de fato, o melhor lugar para se estar não é longe da presença de Deus, mas é diante da presença de Deus. E tenha uma plena certeza, uma certeza que você também cantou aqui nessa noite. Assim como aquele pai recebeu o filho da melhor maneira possível, Jesus vai te receber, porque Ele continua sendo bom. Independente de como você saiu daqui, Deus é o mesmo agora quando você saiu daqui. Você que está chegando agora: eu quero conhecer o Evangelho, eu nunca tive experiências com Deus. Esse Deus é bom, é maravilhoso, e Ele quer fazer o melhor para você. Continua. Deus continua bom, continua sendo esse Deus maravilhoso. Agora pega esse Evangelho de Cristo e pratica ele. Pega esse Evangelho de Deus e aquilo que você gosta, aqueles versículos que você gosta, que você já gravou. Talvez você não é uma pessoa que lê muitos livros, muitos capítulos da Bíblia, mas você tem aqueles preferidos, aqueles que você ouviu do seu pai, aquele que você ouviu da sua mãe, aquele que você deixa na estante da sala, aquele que você deixa na geladeira, independente do lugar. Pega esses versículos agora e, além de buscar outros, pegue esses que você já sabe e coloque aqui no seu coração. Diga-lhe: Deus, esses versículos que eu já gravei e que eu digo para todo mundo, agora eu quero viver. Eu quero colocar isso na prática para que as pessoas não só me ouçam, mas vejam que eu estou vivendo da melhor maneira possível. Irmãos, a leitura, ela gera conhecimento. Se você pegar a Bíblia e ficar lendo, você vai ser um conhecimento da palavra. O conhecimento que você adquire lendo, ele precisa gerar prática na sua vida. Você pegar aquele conhecimento e fazer com que ele gere prática na sua vida, vai fazer com que você viva experiências com Deus. E essa é a proposta do Evangelho. Se você pegar todos os Evangelhos, Jesus nos propõe viver experiências. Aqueles ensinamentos que Jesus nos dá são ensinamentos de prática. Se você pegar os Evangelhos, Mateus, Lucas, Jesus, quando diz essa parábola, ele está tendo uma experiência. Ele está contando essa parábola para alguém. Está dizendo essas palavras para alguém. Então pegue as palavras do Evangelho de Deus e diga para alguém. E pregue o Evangelho. E pratique, para que isso gere experiência. Para que você possa dizer para outras pessoas: olha, eu tenho vivido isso que eu estou vendo. Olha, Jesus tem feito grandes coisas na minha história, a partir daquilo que eu não só tenho lido e ouvido, mas aquilo que eu tenho exercido diariamente. Irmãos, viva a herança de Jesus por completo. Faça isso. Viva o Evangelho de Deus por completo. Se você desperdiçou até aqui, não tem problema nenhum. Jesus está colocando agora uma separação dos erros que você fez e uma nova história que Ele tem para você. Se você errava e ainda não teve um encontro com Deus, não tem problema. Jesus está colocando agora tudo para trás e pedindo a você que dê um passo para viver algo novo com Ele. Irmãos, tem alguém aqui nessa noite que quer ter um encontro com o Senhor? Tem alguém aqui nessa noite que não conhecia o Evangelho, ou que pratica pouco, ou que ainda não viveu experiências contigo, que quer viver essa experiência? Se tem, eu só te peço uma coisa: levanta a sua mão, faz algum gesto, pisca. O importante é você dizer que você tem, que você quer. Há alguém aqui nessa noite? Amém. Há alguém aqui nessa noite que já viveu esse Evangelho, já teve experiências com Deus e por algum momento
agora quer retornar. Há alguém aqui nessa noite? Se não há, eu vou fazer a mesma coisa que o pastor Ana faz e eu acho muito edificante. Eu não vou insistir com você, mas eu peço que você continue vindo. Se você nos visita nessa noite, irmão, seja muito bem-vindo, mas seja muito bem-vindo também das outras vezes, as próximas. Continue vindo, para que esse evangelho gere em você edificação. Você que vai nos acompanhar pelo YouTube, que sentiu essa palavra no seu coração e quer se render ao Senhor, não tem problema. Comente, procure alguém que você conhece e ela vai nos passar. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê uma semana de paz, que nós possamos viver o Evangelho de Cristo da melhor maneira. Saia daqui nessa noite com essa palavra no coração, com todos os louvores que foram cantados aqui no seu coração. Mas, pratique também. Diga para o Senhor, eu quero voltar. Aquilo que eu cantei, eu quero voltar. Porque eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor é grande. Viva o Evangelho de Deus. Feche seus olhos nessa noite. Jesus, obrigado, meu Pai, pela tua palavra, pela tua imensa graça, meu Pai, que tem se derramado sobre cada um de nós. Jesus, obrigado porque o Senhor falou poderosamente aos nossos corações aqui nessa noite. Pai, obrigado pelos louvores, obrigado, ó Pai, pela tua palavra que foi lida, pela tua palavra que foi pregada, pelo teu Espírito Santo que tem nos guiado, que tem usado cada vida, que tem se proposto a ser usado pelo Senhor. Pai, que os corações que estão saindo daqui nessa noite com essa palavra, que possam ver algo diferente acontecer na sua semana. As pessoas que estão saindo daqui nessa noite e que irão ouvir essa mensagem, possam sentir algo diferente, mas algo que vem do Senhor, algo que vem de Ti, de encontro à nossa realidade, de encontro aos nossos corações. Jesus, obrigado pela vida do filho pródigo, que pelos erros que cometeu nos deixou um grande exemplo também, de querer retornar para a presença do Pai, de não ter o orgulho, ó Pai, de reconhecer que errou e voltar para a presença do Pai. Jesus, obrigado por tudo, continue conosco nessa noite, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Irmãos, muito obrigado. Pastor, um grande abraço para você. Deus continue te abençoando e continue contando com essa igreja. Eu tenho certeza, olhando daqui, eu sei que o Senhor tem grandes pessoas aqui